Pronto, já está gravando, né? It's being recorded. Bom, gente, bom dia. Essa é a segunda aula sobre Era Vargas. Bom dia, Matheus. Segunda aula sobre Era Vargas. E na primeira aula, nós falamos de como ele conseguiu se manter no poder por 15 anos, né? Ele entra em 30 sem eleição e sai em 45. E ele sai com uma retirada pelos militares, né, antes do fim do mandato que ele tinha estipulado. Depois ele, aí sim, é eleito em 51 e sai com o seu suicídio. Mas nesses 15 anos que ele ficou no poder, a gente viu como ele conseguiu se manter esse tempo todo e concentrar o poder. Hoje, eu vou trabalhar um pouco mais a questão da repressão, de como, dentro dessa estrutura de poder que ele foi criando, principalmente do período que a gente chama de ditadura Vargas, que vai de 37 a 45, onde vários direitos civis são retirados, onde concentra ainda mais o poder, o Estado Novo. Como ele conseguiu concentrar ainda mais essas forças repressoras com ele, qual o papel que elas tinham? Bom, vou botar a apresentação e vamos lá. Não vai ser tão longa não, porque alguns dos elementos que eu vou falar hoje, eu falarei também na aula da semana que vem. Vou botar para apresentar. E vamos... Bom, entrou para mim a capa da apresentação. Eu espero que tenha entrado também para vocês. Se por acaso não tiver entrado, vocês me avisam, tá? Vou partir do princípio que sim. Bom, olha só, gente, dá pelo celular, quem tiver no celular, dá para, se quiser ampliar e ver essa imagem aqui, que é a imagem de um cartaz. E tá o texto bem nítido, dá para ver. Então, a gente vai continuar na Era Vargas, de 30 a 45, e hoje a gente vai dar foco a 3 temas, que eles estão, por incrível que pareça, misturados, que é a repressão, a censura, proibir a divulgação de ideias opostas ao governo, e o trabalhismo, a relação dele com os trabalhadores, principalmente urbanos, a relação de Vargas. Logo de cara aqui tem um cartaz, se vocês ampliarem, é um cartaz da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, aquele grupo de esquerda com grande predomínio do Partido Comunista Brasileiro, que era crítico de Getúlio Vargas, e era um cartaz denunciando que um dos seus líderes, Miranda, está preso, né? O começo do cartaz diz assim: brasileiros, arranquemos o nosso líder Miranda dos cárceres infectos de Getúlio, Felinto e Raul. Raul teria que pesquisar. Felinto Miller era o chefe da Polícia Especial de Vargas, integralista, e Getúlio Vargas. Vamos arrancá-lo com decisivas manifestações de massas. Então, ele está convocando o povo para lutar pela libertação desse líder que estava preso. A gente vai falar um pouco dessas prisões, de como se dava essa repressão. Fora o governo golpista de Vargas e por aí vai. Depois vocês podem olhar com calma todos esses detalhes desse cartaz, acho que vai dar para ler bem, principalmente as manchetes. Lá. Bom, olha só, a aula de hoje, eu vou focar nesses 3 temas aqui. Primeiro, a repressão. Repressão armada, a polícia que investigava, que punia, que torturava, né? Tinha vários órgãos policiais, mas em especial a gente vai falar do DOPS, Departamento de Ordem Político-Social, que foi o órgão principal desse governo, principalmente de 37 a 45, para reprimir qualquer tipo de oposição. Vamos falar também da censura, mas não vamos aprofundar muito, porque a gente vai voltar a falar dela na semana que vem, quando for falar da construção da identidade nacional por Vargas.
Mas tem aqui, esse é o principal órgão de censura, é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era responsável por censurar notícias contra Vargas, valores contrários a Vargas, e era também para promover as ideias, os valores e a imagem de Vargas. E o trabalhismo, que eu concentrei aqui na CLT, que existe até hoje, a consolidação das leis trabalhistas. Se você for contratado em regime de CLT, você está, então, o seu modelo de trabalho está envolvido, determinado por esse conjunto de leis trabalhistas. Tá? E aqui do lado a gente tem uma imagem, que é comemorações do Estado Nacional, né? Comemorando 5 anos do Estado Novo. Então, um cartaz feito pelo governo dizendo assim: na voz das classes e na palavra do chefe. Todas as classes sociais, era uma ideia muito presente em Vargas, que era inspirada no fascismo, que era todas as classes sociais unidas, rico, pobre, camponês, fazendeiro, operário, dono de fábrica, todos unidos pela voz do grande chefe. No caso da Itália era Dulce Mussolini, no caso da Alemanha era Führer Hitler, no caso do Brasil, que não era fascismo, mas tinha algumas características, era o autodenominado, as propagandas diziam isso, pai dos pobres, Getúlio Vargas. Então, são esses 3 pontos que eu quero ver. Por quê? A gente vai ver essa contradição, né? Que, na verdade, no fundo não é, mas aparenta. Ao mesmo tempo que qualquer um que se posicionasse contra Vargas era reprimido ferozmente, preso, torturado, perdia emprego, etc., etc., qualquer oposição, qualquer crítica, qualquer pensamento autônomo, não precisava nem ser de crítica, mas que tivesse algumas visões um pouco diferentes do governo, era reprimida, censurada, e, ao mesmo tempo, um grande movimento de Vargas para aumentar sua popularidade e aumentar, mesmo sem eleição, sua força política. E a gente vai ver isso. Primeiro, DOPS. Departamento de Ordem Política e Social. Esse órgão tinha sido criado ainda na Primeira República, ainda naquela República dos Coronéis que a gente viu e tal. Só que esse órgão vai ganhar um poder central durante o governo Vargas, porque vai virar, antes era usado mais assim, esse nome Ordem Política e Social seria assim, Departamento Policial para manter a ordem. Era usado para prender quem descumpria a lei contra a vadiagem, não sei se vocês lembram, né? Se a pessoa circulasse pelo centro do Rio, tivesse sem carteira de trabalho, tivesse sem uma justificativa e tivesse roupas pobres, ele era preso porque estava fazendo vadiagem, ou seja, estava lá vadiando sem fazer nada, para evitar que essa população pobre circulasse no centro do Rio o máximo possível. Então, esse órgão tinha uma função mais assim, administrativa, de prender essa população pobre ali, eventualmente algum grupo que estivesse roubando carteira, alguma coisa assim. Aqui não, ganhou dinheiro, estrutura e poder político muito grande. Junto com a Polícia Especial de Vargas, eram os 2 órgãos responsáveis por investigar e torturar. E essa estrutura do DOPS vai ser mantida, desse período de 30 a 45, vai ser mantido até o regime militar, que começa em 64, né, 20 anos depois, e dura por mais de 20 anos, né, dura por 20 anos, o DOPS vai ser um elemento fundamental também utilizado no regime militar. Mas aqui, nesse caso, qual era a função? Primeiro, infiltrava, investigava e prendia qualquer grupo autônomo, independente ou de oposição a Vargas. Está ali, no segundo tópico, investigar grupos de oposição independente. Membros da Aliança Nacional Libertadora, comunistas, anarquistas, esses grupos foram botados todos na ilegalidade. Era proibido participar de qualquer organização anarquista que defendia o fim, a ruptura das classes sociais e do Estado. Qualquer organização comunista, né? Ainda mais as que tivessem alguma referência à associação com a União Soviética. E a ANL, também, aquela Aliança Nacional Libertadora de Oposição a Vargas, também foi colocada na ilegalidade. Então, eles infiltravam gente nesses grupos, tentavam criar rede, prendiam pessoas desse grupo.
Mas não só, prendia também lideranças sindicais, de sindicatos que tivessem alguma autonomia com relação a Vargas, associação de moradores, qualquer grupo organizado e críticos do governo. Então, se você, tá, no Murilo Braga lá, a gente, por exemplo, organizou esse pré-vestibular. Se a gente organizasse esse pré-vestibular como ele é de forma independente, né, nada me impede nesse pré, a gente fala bastante de falar mal do governo. A gente tem um espaço cedido pelo Murilo Braga, né, uma escola do órgão estadual, mas nada impede a gente de falar mal do governador do estado, ou mesmo de criticar alguma coisa da própria escola. Né? Não tem esse impedimento. No período Vargas, grupos como esse seriam investigados, punidos e presos, se não se enquadrassem totalmente na linha do governo. Então, um pré-vestibular, por exemplo, que eu falei aqui, não é um grupo de oposição ao governo diretamente, mas só por se ter autonomia já seria investigado. E essa investigação intensificou uma característica que já era da polícia brasileira. Você tem isso, inclusive, muitos relatos disso. A polícia que vai surgir, né? A polícia no Brasil que vai surgir para proteger a família real, quando a família real vem morar no Brasil lá no início do século XIX, e tinha como objetivo garantir, proteger esses poderosos, ricos, ela vai ter algumas técnicas de investigação que vão ser, inclusive, tem a ver também com os recursos, mas tem a ver com uma estratégia política, que é muito questionada, que é aquela de buscar, primeiro se busca um suspeito, e a partir de tudo, a partir disso, faz de tudo para poder recriminar esse suspeito. Então, a gente tem um relato ainda do século XIX, de um casal que vivia num país nórdico, não sei qual era, Dinamarca, Suécia, enfim, veio para o Brasil, e tinha lá um criado, né, enquanto estava no Brasil, ficou um tempo aqui no Brasil, uns meses, e um colar valioso sumiu. Eles foram na polícia e falaram, olha, eu acho que foi o criado. Eles falaram isso. A gente tem um relato dessas pessoas dizendo o seguinte, que os policiais falaram que iam investigar, eles voltaram para casa, né, e receberam os relatos dessa investigação, voltaram para o seu país de origem, né, Dinamarca, etc., e a polícia falou o seguinte, olha, a gente investigou, era ele mesmo, era esse criado mesmo que roubou, ele confessou, só que a gente não conseguiu a joia de volta porque ele já enviou para alguém. Por que que a gente sabe disso? Por que essa notícia é importante? Muitos meses depois, esse casal aí nórdico encontrou o colar no meio dessas coisas. Então o colar estava com eles, ninguém roubou. No entanto, a polícia conseguiu que aquele sujeito admitisse o crime e dissesse, inclusive, o que fez com o colar. Então, era esse uso de tortura que a pessoa acaba confessando, né? Eu, por exemplo, eu sou muito fraco para dor. Se me batem, eu confesso o que eu fiz, o que eu não fiz, entrego vocês, entendeu? Falar, pô, os alunos participaram? É para participar? Vocês querem que tenha participado? Eu ia contar, não ia deixar me bater, não. Tenho pavor disso. Mas é só para mostrar uma linha, né, que assim, achou um suspeito, transforma ele em culpado. E isso já tem outros relatos, né? Então, esses nórdicos, que eu não sei de que país era, vamos dizer que era dinamarqueses, escreveram um texto assustados com isso, falando assim, gente, ele era inocente, mas a polícia disse que investigou e descobriu que ele era culpado. Por que eu estou falando isso? Porque esse uso de tortura para obter confissão foi muito incentivado, estimulado, e os policiais foram treinados para isso durante a ditadura de Vargas, né? E também para buscar pessoas associadas. Então, torturava alguém da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, para ela confessar onde estavam os outros membros desse grupo. Por aí vai. Isso foi muito utilizado. Tem um livro que eu recomendo, de um sujeito jornalista chamado Graciliano Ramos, chamado Memórias do Cárcere, que ele conta quando ele foi preso na ditadura de Vargas, e como foi essa prisão, e como foi a convivência. Aqui do lado, só para mostrar como não era só grupo de oposição, a gente tem aqui do lado a ficha criminal de Monteiro Lobato. Todo mundo aí já ouviu falar em Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, escritor de Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele foi preso pelo seguinte: ele escreveu um artigo
e mandou uma carta para um chefe do governo, ele sempre defendeu que ele acreditava que tinha petróleo no Brasil e que o Brasil deveria, então, explorar esse petróleo. Por muito tempo ele foi visto como maluco. Aliás, eu não sei nem porque ele tinha essa ideia de petróleo, não sei se tinha conhecia algum estudo, alguma coisa, mas ele, na verdade, estava certo, tinha petróleo no Brasil, né? Depois isso vai virar uma política fundamental de Vargas. Mas quando ele faz um texto dizendo que tinha que ter uma companhia, tinha que ter uma empresa de petróleo brasileira e que o governo estava muito lento para fazer isso, o chefe da investigação avalia que ele estava criticando o governo, que ele estava dizendo que o governo era covarde, não sei o quê, prende ele fica meses preso, e depois de meses preso, ele é liberado com indulto de Vargas. Vargas o perdoa. Aliás, é uma coisa muito comum em organizações centralizadas numa figura, num ser poderoso, né? Os outros prendem e de vez em quando ele, para mostrar que é bondoso, ele solta, mas quem mandou prender foi a estrutura administrada por ele. Ele solta Monteiro Lobato e depois, inclusive, várias das ideias de Monteiro Lobato vão ser encampadas por ele, que vai criar a Petrobras, né? Indústria Brasileira de Petróleo. A repressão vai ter algumas consequências, e aliás isso acontece em vários regimes repressores. Primeiro, a autocensura. Você vai ter, por exemplo, jornais que vão evitar fazer críticas para não ser censurados, pessoas que vão evitar criticar o governo para não ser punido de alguma forma. Isso vai gerar algum desemprego, porque as empresas que têm alguma associação com o governo, e a maioria tinha, contrato que fosse, deixava de contratar alguém que estivesse fazendo críticas ao governo, ou deixava de empregar alguém. Para você ser empregado numa empresa, ou ser aceito pelo governo como líder sindical, né, você é um sapateiro, ganhou a eleição lá para o sindicato dos sapateiros. Você tinha que ter esse tal de atestado de bons antecedentes, que significava não ter, por exemplo, passagem pela polícia. É um termo usado até hoje, né? Passagem. Passar pela polícia. Você não sabe nem o que foi. Se a pessoa, por exemplo, chegou na polícia, foi acusado de um crime e foi inocentado, ele tem passagem pela polícia. Uma coisa meio assustadora. Uma marca que fica, né? Mas, enfim, então você podia ser punido a tal ponto de não conseguir mais emprego, porque você não tinha mais esse atestado de bons antecedentes. Então a repressão ela tinha um lastro muito grande que interferia na vida cotidiana de pessoas comuns, né? De uma pequena liderança de numa associação de moradores de uma comunidade, qualquer coisa assim. Bom, isso a gente falou aqui rapidamente dessa parte da repressão, tá? Quem for ver o filme que eu indiquei na aula passada, o Gabinário, vai ver também essa mesma situação, tá? De repressão. Esse eu vou falar rápido do Departamento de Imprensa e Propaganda, porque na próxima aula a gente vai se aprofundar nisso. Mas olha que interessante, a primeira coisa para pensar, é o mesmo departamento que censura, proíbe de falar mal e cria maneiras de falar bem e exaltar. Primeiro, é um elemento fundamental de ditadura, que é a censura prévia aos jornais. A Constituição brasileira que vale hoje é de 88, né, 1988, né, que foi feita no contexto do fim da ditadura militar, se criou uma Assembleia Constituinte, foi eleita, e nos debates lá criou uma nova Constituição. O que tem numa Constituição como essa, em outros países democráticos, é que é proibida a censura prévia. O que é censura prévia? Se eu for escrever um texto no jornal, eu não posso escrever qualquer besteira, não. Se eu botar um artigo... Os meus alunos são criminosos. Tenho denúncias que meus alunos do Murilo Braga participam de uma grande quadrilha para roubar provas com gabarito e distribuir para outros alunos. Se eu faço uma acusação como essa, vai ser publicado, né? Poderia ser publicado. Ou boto isso na rede social, no Facebook. A partir daí, eu posso ser processado. Vai lá, um aluno vai me denunciar e vai falar, vem cá, que história é essa? Eu vou ter que provar na justiça
que eu não estou caluniando, que eu não estou mentindo. Se eu faço uma acusação contra alguém, o ônus da prova é meu, porque a princípio, na justiça brasileira e na justiça qualquer lugar que tenha uma justiça que possa ter esse nome, uma pessoa inocente até que se prove o contrário. Então, se eu faço uma acusação contra os alunos, eu vou ter que provar essa acusação. Principalmente se eu dou nome, né? Ó, quem participa disso aqui é João José Maria Renato. Aí essas pessoas podem falar, prova. Se eu não provar, eu vou ser processado. Isso não é uma censura prévia, isso é posterior. Depois disso, se não tiver prova, ele pode exigir, olha, ele está mentindo sobre mim, eu quero que essas notícias saiam do ar. E eu vou ter que cancelar. Se for mentira, né? Eu tenho que cancelar. Eu não posso botar uma fake news qualquer, como tem tantas por aí, isso tudo já é contra a lei. Mas não é uma censura prévia. O que é censura prévia? Você dizer assim, olha, essa notícia não pode nem sair. Antes de sair qualquer notícia, eu quero ver e só vou deixar sair as notícias que eu autorizar. Então vai ser a notícia no jornal dizendo assim, aumenta a fome no Nordeste. Aí um censor do governo vai lá e fala, essa notícia não nos interessa. Essa notícia pega mal. Então essa notícia não pode. Além desse tipo de censura, passa a ter o jornal oficial, né? O jornal do governo, o jornal vinculado ao governo, o jornal que a gente chama de chapa branca. Na aula passada a gente viu que o governo passou a ter jornal de educação, né? E aí passa a ter um livro didático oficial, distribuído, né? E nesse livro didático vai ter propaganda, que a gente viu na última aula. Isso é um cartaz aí do Departamento de Imprensa e Propaganda, esse que está do lado, que vai divulgar algum valor, alguma ideia do governo. Qualquer música com críticas ao governo ou a valores que o governo não aprova, também vai ser censurada. Não precisa nem ser criticando o governo, mas, por exemplo, a gente vai ver na aula que vem melhor, exaltando, falando que trabalhar é muito ruim, melhor ficar sem trabalhar, não interessava ao governo, era censurado. Você passa a ter o programa de rádio A Hora do Brasil, depois foi adaptado para A Voz do Brasil. É importante entender o seguinte, o rádio tinha um poder muito maior do que hoje. Pensa o seguinte no rádio, né? Eu falei de censura, eu estou falando de como ele divulgava essas ideias. Pensa que na década de 30, 40 não existia televisão. A televisão vai surgir na década de 40 nos Estados Unidos, as primeiras TVs vão chegar em 1950 no Brasil. Era comum ser projeto de prefeito na década de 50 comprar uma TV para botar numa praça para as pessoas assistirem. Era raríssimo. Na década de 30 não tinha. O grande meio de comunicação que as pessoas ouviam todo dia, que se você tivesse algum pouco de dinheiro você ia querer ter, era o rádio. Quando eu vi uma confusão assim, gente, estão falando que aconteceu uma coisa, estão falando que a guerra acabou. Acabou a Segunda Guerra, é verdade, as pessoas ligavam um rádio para confirmar. Então o rádio era o grande comunicador. E o governo Vargas criou um programa chamado A Hora do Brasil, onde o governante, pela primeira vez, vai falar direto com o povo, que é o Vargas. E ele é esperto. Ele vai usar essa propaganda para anunciar, por exemplo, novas medidas favoráveis ou que fossem tratadas como favoráveis a essa população. Então, como um presente dele, e a gente vai falar disso logo em seguida. Além disso, tinha a Rádio Nacional, que era a rádio do governo, que passou a cooptar artistas. O que é cooptar? Trazer para o seu lado. Então, artistas que a gente vai ver na aula que vem, exaltavam a malandragem, como Noel Rosa, passou a ser contratados da Rádio Nacional, ganhar salário para isso, para cantar músicas e criar músicas de acordo com os valores do governo. Então, eles apostaram muito na propaganda, mesmo sendo um governo que não foi eleito pelo voto, apostava muito na construção da sua imagem, na construção da imagem de Vargas, valorização da imagem de Vargas, para se fortalecer com esse apoio, inclusive se manter no poder. Aqui eu quero falar de uma coisa fundamental. Nessa imagem aqui, eu estou com essa camisa aqui do Vasco, não é à toa, né? Essa é uma imagem em São Januário. São Januário é um estádio criado ainda na década de 20, porque o time do Vasco de futebol já existia, né, o clube de Remo há muito tempo, mas o time do Vasco de futebol surge incomodando muitos outros clubes futebolísticos. Por quê? Jogava-se futebol quem era sócio do clube. No Fluminense, jogava futebol quem era sócio do Fluminense. Jogava futebol no Flamengo quem era sócio do Flamengo.
jogar futebol no Botafogo, quem era sócio do Botafogo. E eram pessoas com muito dinheiro, né? O Vasco fez um sistema diferente, né? Não eram os associados do clube, né? Eles contrataram, o que inclusive numa época que o futebol era amador, isso era por baixo dos panos, os outros também pagavam. Contratavam os trabalhadores das docas, operários, sapateiros, que jogassem muita bola, para participar do clube. Então é um clube que tinha. O Bangu já tinha tido antes um ou outro jogador negro, mas um time repleto de jogadores negros, o Vasco era o primeiro, né? Que chegou a ter dos 11 titulares, 10 jogadores negros. E o time do Vasco dava um banho nos outros. Então eles proibiram o Vasco com o argumento de que não tinha um estádio de futebol. A torcida se organizou e financiou a obra para a construção de São Januário. São Januário era, então, durante o período Vargas, o maior estádio da América Latina. Então era ali, em São Januário, que ficava, né, no Rio de Janeiro, capital do Brasil de então, onde ele fazia grandes manifestações trabalhistas. Então, qual é a base disso aqui, do que a gente vai falar? Olha só. Para falar de como ele lidava com esse trabalhador urbano, tem que entender o seguinte contexto. No Brasil já tinha tido mobilizações, movimentos, ações de greve, lutando por direitos. Inclusive uma greve vitoriosa em São Paulo em 1917, que parou a imensa maioria das fábricas, que foi iniciada por mulheres trabalhadoras que a primeira reivindicação queriam um vestiário próprio, já que elas tinham que usar o mesmo vestiário dos homens e tinha muito assédio, etc. E exigiam também creche para deixar os filhos enquanto trabalhavam. Depois foi surgindo novas reivindicações, novos participantes, e a greve se expandiu. Então já tinha esse movimento no Brasil. No século XIX, os trabalhadores já tinham lutado com greves, mobilizações e conquistado vários direitos trabalhistas, trabalhadores urbanos, de fábrica, operários, comerciantes. Então, o que Vargas vai fazer? Ele vai aprovar leis trabalhistas. Lembra, a gente falou isso na última aula, quem assistiu. Ao contrário, enquanto oficialmente quem criava as leis era o Congresso, o Parlamento de Deputados, a maioria dessas leis aqui foi feita através de decreto-lei. Ou seja, o governo fazia o decreto e cabia ao parlamento apenas referendar. Então, quem estava dando esse direito trabalhista era o Vargas, não o Congresso, nem muito menos era visto como uma luta dos trabalhadores. Então, ele se antecipa a essa luta que já estava acontecendo, que estava lutando e conquistando algumas coisas, se antecipa a ela e dá os direitos como um presente dele, que se intitulava Pai dos Pobres. Então, quando as pessoas olham, na Inglaterra, por exemplo, olham para o direito às férias e falam, a gente conquistou, com muita luta, o direito a um mês sem trabalhar, com greves, com mortes. Então, a nossa luta conquistou isso. No Brasil, quando as pessoas viam o direito às férias, falam, Vargas nos deu o direito às férias. Então, vira o presente do grande líder. É o momento que regulamenta o trabalho feminino e infantil, passa a ter regras para isso, inclusive de salário, etc. É o momento, principalmente de 31 a 34, logo no começo do governo Vargas, que você passa a estabelecer a jornada máxima de 8 horas por dia, aposentadoria, pensão por morte. Em 1940, vai estabelecer o salário mínimo. Em 1943, junta tudo, todas as leis, na consolidação das leis trabalhistas, que aí fica mais difícil mudar esses procedimentos todos. Então, você está organizando esses trabalhadores, você está controlando, e a gente vai falar como, controlando a vida cotidiana desses trabalhadores, mas está garantindo aí esses direitos que já tinham sido conquistados em outros lugares. Tanto era essa preocupação, e não era assim, com todos os pobres, que esses direitos vão ser garantidos nesse momento apenas para os trabalhadores urbanos, para o operário, para o comerciante. Para o camponês, não valia nada disso, salário mínimo, jornada de 8 horas, férias, nada, nada, nada. O camponês entrava em outro esquema.
como os camponeses não tinham conquistado na luta isso em outros lugares, deixou isso de lado. O governo Vargas estimulava a industrialização e essas fábricas iam ser controladas, esses trabalhadores por ele, que ia ter esses presentes para tentar ter um apoio. E tinha um apoio muito grande, né? A avó da minha esposa, por exemplo, era super fã, era uma tecelã de uma fábrica e era super fã de Vargas. Minha avó também elogiava muito Vargas, participou em São Januário de coral de crianças para Vargas, escolas ensaiavam para isso. Aprendia na escola muito sobre Vargas, né, durante o seu governo. As pessoas que viveram nessa época nos espaços urbanos viveram por essa situação. Então aqui você tem o dia 1º de maio, que é uma amostra de como ele usa a seu favor movimentos de luta. 1º de maio era já em todo mundo o dia do trabalhador, dia da luta dos trabalhadores. Então era um dia de enfrentamento para conquistar. Ele transforma no Brasil em dia do trabalho, dia para se celebrar o trabalho. É um dia que vira feriado e vai ter muitas festas, vai ter o discurso dele em São Januário. É um momento em que ele vai anunciar esses direitos trabalhistas, ele anuncia muitas vezes nessas festividades. Vai ter aí a marcha de trabalhadores de fábrica. No fundo dessa imagem, se vocês forem abrir, está um público assistindo e marchando ali com uma placa Bangu. A organização operária saúda o presidente Vargas. Então, os operários lá da fábrica de Bangu marchando lá e exaltando o presidente. Para garantir isso, você tinha o controle sindical, né? Lembra que não podia existir nenhuma organização independente do governo. Então, os sindicatos eram associados ao governo. Só permitia um sindicato por categoria profissional. Não podia ter mais de um, não podia ter disputa. Ele tinha que ser registrado no Ministério do Trabalho e não podia ter o que ele era chamado de atividades políticas. Como política é um termo vago, podia ser qualquer coisa que desagradasse o governo, né? Exaltar o governo Vargas não era visto como atividade política, criticar sim. E era um sindicato que muitas vezes servia como, era chamado de sindicalismo amarelo, servia como linha de transmissão das ações de Vargas. Tinha muitas vezes dentista, etc., e fazia esse tipo de atendimento para os operários vinculados ao governo. E só trabalhadores filiados a sindicatos, esses sindicatos chapa branca ligados ao governo, só eles teriam direito às novas leis. Para você ter direito de jornada de 8 horas, você tinha que estar filiado ao sindicato, que era ligado a Vargas. Então, ou você estava com Vargas, ou você não ganhava esses direitos, né? É importante entender que ele tinha uma obsessão, um objetivo muito grande de controlar esse trabalhador, de controlar a sua vida, a sua rotina, vigiá-lo e de tentar garantir que ele se tornasse um fiel escudeiro do próprio presidente. Vou dar um exemplo aqui. Eles começaram a criar vilas operárias. Não foram tão expandidas assim. Tem algumas no centro do Rio, tem uma na Gávea que ficou famosa. Mas ela, então, não chegou a atingir a maioria dos trabalhadores, mas o objetivo era expandir. E a vila operária era casas onde os operários morariam, e elas tinham algumas características. Tinha uma grande praça no meio, com uma delegacia e uma igreja. A ideia de que tudo que você tivesse ali sendo feito na frente ia ser vigiado pela polícia e pela igreja, né, pela ideia da fé, da culpa e tal. Tinha uma porta que fechava todo dia às 10 da noite. Se você estivesse depois das 10 da noite na rua, você não conseguia entrar em casa. Então era para obrigar as pessoas a não sair de madrugada e estar disposto para o trabalho. Você tinha uma feijoaria que dava feijão para esses trabalhadores, eles se alimentavam de feijão se não tivesse outra comida, então garantia que ele ficasse em pé, trabalhando, vigiado e não pudesse circular pela cidade, por exemplo, de madrugada. O objetivo disso era o controle desses corpos, tornando mais produtivos e mais obedientes a Vargas. Então, os governos anteriores estavam muito centrados no campo, no fazendeiro, e esse vai estar centrado na cidade, né? E vai estimular, inclusive, um grande êxodo rural, né? Que as pessoas viessem do interior para os centros urbanos. Aqui é para mostrar 2 cartazes, aí no meio está escrito, né, exaltação da imagem de Vargas, 2 cartazes com essa ideia do grande líder, né? Então, o cartaz, o segundo cartaz
1º de maio, convocando para uma festividade do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Aí tem assim, ó, no segundo: concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. E aí você tem a imagem de vários trabalhadores, né? Numa fábrica, eu acho, enfim, trabalhando com ferro aqui, e em cima essa grande cabeça de Vargas pairando sobre os trabalhadores. Então, a grande referência. Do outro lado, você tem também trabalhadores embaixo. Em cima, se Vargas olhando tudo, né? Quase como se fosse uma figura divina, né? Uma grande figura por trás de cada trabalhador. Aí vem, ó como é que o Vargas se exalta da situação, né? O cartaz oficial do governo: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para todos os brasileiros. Ou seja, as leis que o governo está fazendo para te ajudar é orgulho para todos, né? E aí esse cabeção aí de Vargas Grande, os trabalhadores na frente. Vários outros líderes que centralizavam o poder faziam essa imagem parecida, do grande líder com os outros abaixo. E aqui, para mostrar algumas associações com essa ideia que ele tinha do trabalhador com o fascismo, tá? Para a gente fechar. Já falei aqui, né, que fazia discurso em São Januário e passava na rádio. Tinha muito essa ideia da conciliação de classes, né? Enquanto, por exemplo, os partidos de esquerda defendiam que você tinha luta de classes, que o interesse do operário não era o mesmo interesse do patrão, que deveria o operário lutar com o patrão para obter lucro. O que diz aqui é o seguinte: o trabalhador e o patrão fazem parte do mesmo povo, e esse povo tem uma liderança, Vargas. Qualquer conflito entre patrão e empregado tem que ser resolvido pelo grande juiz, Vargas. Vargas vai ajudar o patrão e o empregado, todos juntos. Cabe ao empregado trabalhar mais e mais e mais. Cabe ao patrão obedecer às leis trabalhistas. E cabe a Vargas cuidar para que todos fiquem bem. Então, aqui você tem um cartaz em São Januário, né? Você tem um cartaz aqui dos trabalhadores que estão lá assistindo no 1º de maio, que está escrito assim, ó. Tem vários. No fundo, um pequenininho, talvez não dê para vocês lerem, escrito assim: Viva Getúlio Vargas, comandante do Brasil em guerra. Né? O Brasil já em guerra contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, e Vargas como comandante em chefe dessa pátria em guerra. Atrás, estamos convosco, uma coisa quase religiosa, né? E na frente, e essa é fundamental: trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. A ideia da disciplina do trabalhador obediente, que sabia a hora de se divertir, sabia a hora de trabalhar. Né? Então, essas ideias vão sendo fortes, por isso que tem uma grande influência no fascismo. Né? Vargas, não por acaso, falou em 1934, quando a seleção brasileira foi jogar a Copa do Mundo na Itália, falou: se inspirem-se nos italianos. Inspirem-se nos italianos que estão renovados pelo fascismo. Dá um elogio, né? Depois, na Segunda Guerra, por vários contextos, ele vai entrar contra os países do eixo. Mas esses valores, essa ideia do trabalhador disciplinado, obediente, todos unidos em torno de uma figura maior, poderosa, Vargas, e defendendo a pátria, a nação, etc., etc., vai continuar tendo muita força. Então é só para mostrar como está. O objetivo dessa aula era isso, né? Mostrar como está junto, reunido, a repressão à oposição, a propaganda, a censura e a propaganda a favor de Vargas, e o controle com a distribuição desses direitos trabalhistas aos operários nos centros urbanos. Com isso, Vargas pretendia ter um apoio popular, desorganizar qualquer grupo que tentasse enfrentá-lo, né? E mantendo e concentrando cada vez mais o poder. Ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Deu para entender, gente?
Um dos meus maiores pavores é que aconteça uma de duas coisas aqui. Uma, a minha internet cai e eu não percebo, eu fico dando aula. Melissa entendeu, né? Que bom, que bom. Quando você responde, me dá um alívio muito grande, que eu tenho pavor da ideia de que, de repente, eu vou cair a internet, eu vou ficar falando aqui sozinho sem perceber por horas, ou que todo mundo saia, por exemplo, vá ao banheiro beber água, eu esteja também falando sozinho, tá? Esse era o objetivo geral dessa aula, era falar esses temas. Espero que vocês tenham entendido. A aula que eu acho que é fundamental para entender a influência e importância de Vargas no Brasil de hoje é a aula da semana que vem, que vai falar da relação de Vargas com a construção da identidade nacional. E eu vou tentar botar ainda lá no grupo tá, algumas questões de vestibular relacionadas à aula de hoje e à aula anterior, para vocês poderem fazer, ver se tem alguma dúvida e tal, para poder a gente pegar na aula que vem. Beleza? Se não tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. E eu agradeço a presença de todos vocês nessa nossa aula.